Ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país. Não adianta agora ele ficar... Bom, Lula, o Lula, primeiro, não é ao invés, não é, presidente? Ao invés, é invés, tá? Invés, não é? Ao invés. Bom, o Lula disse o seguinte: ao invés de chorar, caia na realidade, diz Lula sobre Bolsonaro no banco dos réus. Pois é, o Lula, ele está na Ásia, no Japão, na Indonésia, enfim, está fazendo uma turnê, passeando, né? Enquanto tem um pouco de saúde, está passeando. E lá no Japão, hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta quinta-feira, dia 27, durante sua visita ao Japão, a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, que tornou Jair Bolsonaro e outros 7 acusados réus da tentativa de golpe. Isso mesmo. Bom, na declaração, Lula afirmou que o ex-presidente deveria cair na realidade e parar de chorar, o que agora não adianta o rival ficar fazendo bravatas. Escuta aí. Ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. E ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Ele deveria provar a inocência dele, porque ele não precisava pedir anistia. Prova que é inocente e vai ficar livre e acabou. Agora, como ele não tem como provar que ele é inocente, como ele não tem como provar que ele não tentou dar golpe, ele fica tentando fazer provocação ainda na sociedade brasileira. Eu só espero que a justiça faça justiça. Se, nos autos do processo, ele for inocente, que seja inocentado. Se ele for culpado, que seja punido. Bom, é como o Lula disse, né? Se nós, não é, soubermos construir uma narrativa, nós vamos acabar com essa turma aí. É só saber construir a narrativa. Bom, essa narrativa, ela foi construída a vários dramaturgos, escrevendo a peça teatral do golpe do algodão doce, do golpe das senhoras, ou seja, a maioria lá na Praça dos Três Poderes de mulheres. Os únicos que estavam lá fortes, homens fortes, foram os vândalos infiltrados que quebraram tudo. Assim como fez o PT em várias oportunidades. Você esqueceu disso, não é? O PT, o Sem Terra, botou fogo lá nos ministérios. Se você traçar um paralelo dessa última do 8 de janeiro com o que o PT fez, que é invadindo a Câmara, quebrando, depedrando tudo, numa anarquia sem dó, não há diferença nenhuma, meu camarada, da destruição que o PT fez, da oportunidade também que colocaram fogo nos ministérios. Qual a diferença? Nenhuma. Então, se soubermos construir uma narrativa, pois é, né, Lula? Lula está no Japão, passeando, contando lorotas, mentindo a barbaridade. Mas se tem uma coisa que o diabo está satisfeito, né? Satisfeito ele não está, que ele sabe que o destino dele é o inferno, o diabo, né? Mas tem uma coisa que ele está satisfeito, é que ele fez um protótipo. Construir um protótipo. Enfim, aqui na Terra. Pois é, né? O Lula disse sobre a decisão: a Suprema Corte está se baseando e se manifestando nos autos do processo criado pelos dramaturgos, é isso mesmo, a PGR, Moraes e CIA, numa coisa assim, uma escaladas de arbitrariedades, de mentiras que eu nunca vi igual. O Lula disse que se houver justiça,
essa justiça se fará acontecer. Ô Lula, não há justiça. Não há justiça. A justiça é relativa, assim como a nossa democracia. A nossa democracia, ela é relativa. Democracia, de fato, não existe. Justiça, ela é relativa. É contra os vermelhos, Mas é contra um bolsonarista, cadeia neles. É isso aí. É disso que se trata, meu bom velhinho. Pois é, né? Quer dizer, estão construindo a narrativa perfeita, não é, Flávio Dino? Falar em Flávio Dino, cara, que isso? Ele disse, não, foi um golpe armado a partir do princípio que lá existe policiais armados, soldados armados, então tem armas. Se tem armas, é um golpe armado. É um golpe armado. Cara, só na cabeça de um comunista imprestável, né? Para você ouvir essas lorotas bizarras. Escuta aí. Vamos ouvir aqui, ó. Dos participantes eram policiais e membros das Forças Armadas. E estes, não há dúvida, esses só andam armados. Eu não conheço um que não ande armado. Seja os da ativa, quanto os já reformados. Todos andam armados. Há alguns que são mais apaixonados pelas suas armas do que pelos seus cônjuges. Dormem com as armas debaixo do travesseiro. Dormem com as armas na cama. Dormem com as armas ao lado da mesa de cabeceira. Transportam para onde vão. Eu fui governador de um estado. E destruiu, né? Fui ministro da Justiça. Essa é a realidade. Então, se havia, como de fato havia, inequivocamente, no conjunto de atos, a presença de integrantes das forças policiais e das Forças Armadas, não há dúvida, estavam armados. Porque essa é da natureza da função. Diria que mais do que um direito, é um dever. E houve, ministra Carmen, apreensão de armas. Inclusive nos ônibus, consta também nos inquéritos policiais quanto ao chamado 8 de janeiro. Cara, o cara, para dizer isso, ele precisa ser louco, né? Precisa ser doido, ou então ele é mau caráter, desprovido de qualquer sentimento de empatia com o povo. Mas se tratar de um comunista, você vai fazer o quê? Bom, para dizer isso, ele precisa ser louco, muito doido, muito loucão, ou então desprovido de qualquer caráter, sentimento algum de empatia, de nobreza, de verdade, tá? De transparência. Não há transparência. Bom, se ele não é louco, ele é tudo isso que eu falei, a segunda opção. Cara, é surreal. É esses os ministros que estão nos julgando, que está levando este país à destruição. Pois é, não é? Inacreditável. Seu Lula, seu Flávio Dino, a sua justiça e a sua democracia são realmente, de fato, relativa. Só vale para espectro político. O outro espectro político que se dane, é preso, é atrás das grades, vamos perseguir. Se quiser liberdade, vai para outros países, vai se exiliar em algum outro país, vai se refugiar entre barbaridade. Democracia sem vergonha, justiça descarada é que nós temos aqui no país. É isso aí.